você que costuma frequentar restaurantes, bares, boates outros estabelecimentos desse segmento, existe sempre uma dúvida sobre, afinal de contas, eu sou obrigado a pagar aquela taxa de 10%, a chamada taxa de serviços, e onde tem música ao vivo, o cover artístico é uma obrigação do consumidor pagar? Como é que fica isso, né? Essa pergunta a gente vai fazer para o Wendel Rey Pacheco, que é o coordenador executivo do PROCON de Vila Velha. Trouxe até o livro ali sobre o direito do consumidor, mas acho que não é precisar abrir, não. Tudo bem, Wendel? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Primeiro, existe legislação que regula, estabeleça regras sobre essa cobrança? Bom, são duas coisas, né? Primeiro é a questão do cover artístico, né? Uhum. O cover artístico, na realidade, quando você vai ver o Código de Defesa do Consumidor, ele é nada mais, nada menos do que uma venda casada. O que é proibido, uma venda casada qualitativa que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Só quem pode fazer, isso está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Só quem pode realmente fazer isso são aquelas casas que oferecem música ao vivo ou alguma outra atividade artística em ambiente fechado. Certo. Mesmo assim, a empresa tem a obrigação de dar essa informação ostensiva para o consumidor e ela tem o dever de colocar lá em lugar visível o contrato que ela tem com o artista, para que o consumidor possa saber que existe realmente um contrato artístico entre onde é a casa noturna, o restaurante, ou o bar, entendeu? Com aquele artista. E quando tem as duas coisas, o cover e a taxa de serviço? Bom, ele não pode cobrar as duas coisas. Ele só pode cobrar uma. Ah, é? Mas todo mundo cobra as duas, hein? Mas está errado. E ainda pior, cobra os 10%, por exemplo, sobre o valor consumido, mais o cover, e em cima desses dois valores, cobra os 10%. Bom, então vamos falar aqui a questão, por exemplo, da gorjeta, né? A chamada gorjeta. A empresa, ela pode cobrar se ela tiver um acordo coletivo entre ela, o órgão, o sindicato que a representa e o sindicato dos garçons. Uhum. Tem que existir isso, entendeu? Para ficar comprovado de que aquele valor cobrado, ele é realmente destinado ao garçom. Outra coisa, não pode haver, se você tem a consumação mínima, né, e você não pode somar as duas coisas. É só sobre o valor efetivamente gasto. Isso também tem que constar na nota, não pode ser cobrado por fora, tem que constar na nota de consumo na casa. E nos casos, no bar, restaurante, enfim, no caso do chamado opcional, ou seja, o garçom vem, traz a notinha e diz, olha, os 10% do serviço, isso é uma opção, você paga ou não. Isso for pagar... A palavra já diz opcional, né? Uhum. Aí você paga se você quiser. Isso é uma demonstração clara de que aquela empresa não tem esse acordo. Portanto, te oferece essa opção. Ela te oferece essa opção. Se você quiser pagar, você paga. Se não quiser, você não paga. Normalmente, quando tem cover, eles fazem isso, né? Eles incluem o cover e ainda perguntam, quer que cobre os 10% à parte? Aí você acaba pagando as duas coisas para não deixar é um ganho a mais do garçom, se não me engano. Mas aí precisa saber se realmente esse valor está indo para o garçom. Né? Ou se isso não é uma forma que as empresas encontraram, que a empresa, né, o restaurante, o bar, a casa noturna, encontrou de faturar mais em cima do consumidor. Agora, você me contava que pouquíssima gente reclama disso, né? Lamentavelmente, sim. Parece que a pessoa, quando sai, eu estava falando com você, parece que ele sai com a família, ele sai para se divertir, e aí ele não está muito preocupado com seus direitos, o que é um erro, né? É um erro. A pessoa precisa de conhecer o seu direito e defender o seu direito. O PROCON existe exatamente para isso, né? A pessoa deve procurar o PROCON, o número de reclamações que nós recebemos é mínima com relação a isso. As pessoas devem procurar o seu direito, defender o seu direito, por quê? Porque você sai... Não é barato. Hoje você chega em qualquer restaurante aí, né, dependendo do que você vai consumir 50, 60, 80, 100 reais, não é isso? E aí você ainda pagar indevidamente, né, brincadeira de mau gosto. Você tem que estar com muito dinheiro, e eu acho que poucas pessoas estão com dinheiro sobrando assim. Desse jeito. Agora, ainda mais porque os preços no Brasil
comparados com os preços praticados lá fora, estão subindo muito. Quer dizer, hoje São Paulo, por exemplo, é mais caro do que Nova York. E por aí vai. Agora tem uma outra coisa, uma última dúvida que eu acho que muita gente tem, é a chamada comanda. E aquela história de que se você perder sua comanda tem que pagar R$200. Totalmente ilegal isso. Isso não pode existir. Tá? Por quê? Porque a empresa, quer dizer, a instituição, a casa noturna, o bar, o restaurante, ele é que tem que provar o que você consumiu. Você não tem que provar coisa nenhuma. Se e outra, por um acaso... a comanda, pelo que eu entendo, é o seguinte, é uma guia do consumidor. O garçom, a casa, tem uma outra. Tem uma outra. Um acompanhamento lá. Exatamente. Não é isso? Então ela tem que cobrar aquilo que foi efetivamente consumido, entendeu? Está lá no seu registro. O que pode haver é um conflito entre o consumidor e o conflito entre o restaurante, exatamente entre registros. Se houver esse conflito, então tem que se discutir. Mas quem tem que provar não é o consumidor não tem que provar nada. Quem tem que provar é a casa que está cobrando aquele valor. O cidadão não deve aceitar de forma nenhuma pagar aquela multa 5 vezes mais, é um absurdo aquilo. Só que você está ali no momento em que a coisa tem que ser decidida naquele momento. O ideal é o quê? Que depois disso você vá ao PROCON, se documente e vá ao PROCON. Isso, pagou, peça recibo daquilo que está pagando, nunca pague nada sem recibo, nunca pague nada sem nota fiscal. No caso de perder comanda, você pode pagar e pedir, anota por favor na nota que eu perdi a comanda? Isso, que você está pagando uma multa por ter pedido a comanda, e no outro dia, PROCON, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos lá em Vila Velha, o dinheiro vai voltar para você. Sem sombra de dúvida. O Wendel Rey Pacheco, ele é diretor executivo do PROCON de Vila Velha, uma das cidades com o maior número de restaurantes, bares e similares, né? E veio nos dar essas dicas que servem não só para Vila Velha, mas para todo o Espírito Santo, todo o país. Afinal, o Código de Defesa do Consumidor é um código que vale em todo o território nacional. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.